Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos hoje aqui com mais um episódio da nossa websérie Encontro com o Autor. Estamos hoje com a renomada escritora, dramaturga e membro do nosso Conselho de Cultura. Tudo bom, Simone? Como é que você tá? Tudo bom, querida? Muito prazer em estar aqui, fazer parte dessa websérie Encontro com o Autor, que a Diretoria de Cultura está fazendo tão brilhantemente nessa cidade. Imagine, é um prazer nosso estar com você aqui. Eu tenho aqui umas perguntinhas para você, assim, vamos fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído. Como é que você começou no ramo da literatura? Acho que eu comecei desde que eu comecei a ler e escrever, Ó, que né? maravilha. Eu desde bem o princípio, assim, o primeiro livro que eu li, eu já me encantei de tal forma que eu comecei a também escrever livros, e escrever poemas e fui fazendo isso. Fui muito incentivada na escola pelos meus professores de português, de literatura, e aí fui desenvolvendo. Né? Cheguei a montar um livro, acabei não publicando na adolescência. E quando eu fui trabalhar com teatro, através das pesquisas que eu fazia, né, de cultura popular, eu comecei a escrever peças para teatro. Né? E aí, junto com isso, eu fui desenvolvendo a escrita, comecei a escrever artigo científico para a faculdade, e aí retomei aquele amor lá de trás da adolescência e resolvi lançar o livro. E aí falei, não, vou lançar. Aí montei tudo tal e lancei. É isso. Nossa, que maravilha. E a sua família, como é que foi naquela época? Deu muito incentivo? Olha, na realidade, eu era uma pessoa que eu lia, assim, eu fui uma adolescente que os meus companheiros eram os livros. Então, eu lia de tudo que caía na minha mão. Então, nesse sentido, todo mundo me deu muito incentivo, porque as pessoas sabiam que eu gostava de ler, então sempre me dava de presente um livro. E era para mim o maior presente, né? Sempre. Tanto que eu costumo presentear livro, né? Às vezes as pessoas nem gostam, eu fico meio sem jeito, mas eu presentei o livro. Ah, é o melhor presente que acho que pode ter, né? Então, acho que assim, eu tive incentivo nesse sentido, né? No sentido de ser escritora, nunca tive muito, porque já era uma coisa meio diferentona, eu já queria ser atriz, já era difícil demais, né? Ser atriz já era muita diferença, aí ser escritora, nossa, era demais para o pessoal. Ó, esse livro aqui, ó, Asas. A Simone nos presenteou, a Biblioteca Municipal Central ganhou uma obra. Quando a gente voltar, vocês vão poder ver esse livro maravilhoso que tá lá. Todos vão gostar muito. Eu li e recomendo a todos, tá? Muito bom esse livro aqui. Vai ter um na Biblioteca de Botujuru também. Ah, não podemos esquecer, Botujuru sempre nas nossas vistas. Isso. Tá? E eu queria falar com você, qual o seu gênero preferido? Você tem alguma coisa assim que você goste mais de escrever? Ou qualquer coisa assim? Então, numa época eu conto, numa época sai a poesia. Então, é meio assim, depende, né? Porque eu comecei a escrever, principalmente escrever profissionalmente, através do teatro. Então, minhas primeiras empreitadas foram no teatro. Então, eu escrevi muito espetáculo infantil, eu tenho 3 espetáculos solos que eu escrevi em cima do folclore brasileiro. Então, eu ia, pesquisava, fazia a adaptação, costurava, né? E aí ia desenvolvendo dramaturgicamente aquilo. Então, foi quando eu mais me desenvolvi, né? Aí, posteriormente, eu comecei a retomar a coisa da escrita mesmo, dos poemas, mas eu gosto muito de contos, eu gosto muito de crônicas, né? Então, assim, às vezes sai um poema, é rapidinho. Às vezes eu sento para escrever um poema e eu escrevo uma crônica. Às vezes eu tô na cabeça com um personagem lá, daí, putz, o personagem era até para fazer uma peça de teatro. Eu resolvo contar a história desse personagem, né?
Então é meio assim, não tem uma coisa que eu goste mais. É do momento mesmo e do que me pede, né, o momento. Então eu sempre escrevi muito para teatro, né? Então eu desenvolvi muito essa coisa, como eu tenho esse trabalho de contar a história, de contadora de história, né? Os meus 3 espetáculos solos são de contação de história, então eu aprendi meio que contar histórias. Então eu conto histórias. Mesmo quando eu escrevo um poema, eu estou contando uma história de alguma forma. Eu acho que eu sou uma contadora de histórias, na realidade. Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho do seu livro? Claro. Como é que foi publicá-lo? É muito difícil? Como é que faz? Conta um pouquinho pra gente. Lá na adolescência, quando eu pensei em montar, em publicar um livro de poema, que eu até penso em publicar novamente, porque ele está prontinho, sabe? Tem tudo. Mas, enfim, era muito difícil. Você precisava arrumar patrocinador, porque você chegar numa editora e a editora encampar o seu projeto é muito mais difícil. E eu não tenho muita paciência de ficar dependendo do outro para fazer as coisas que eu tenho vontade, né? Então eu queria fazer sozinha. E aí era muito difícil você conseguir patrocínio, porque era muito caro, né? Era tudo muito complicado. E eu acabei deixando para lá. Até porque tinha outras coisas acontecendo na minha vida e aquilo ficou meio em segundo plano. Dessa vez, quando eu fui escrever mesmo e falar, não, vou pegar, vou compilar as coisas que eu tenho e vou escrever, aí a coisa já era mais fácil. Por quê? Porque você já tem, por exemplo, você pode pegar na internet mesmo uns templates, né, que são uns modelos do livro, e aí dentro daquele modelo você já vai trabalhando a edição, você já vai fazendo, ou você pode efetivamente pegar tudo que você escreveu e passar para uma pessoa e ele montar esse livro para você. Eu sou metida a fazer as coisas, né? Eu fiz tudo. Eu fiz a edição, eu fiz a diagramação, eu entrei lá oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Para pegar o ISBN, tem uma instituição que faz, né? Que faz, você cataloga o livro, você registra o livro. Eu fiz sozinha, né? Então eu fiz tudo e aí depois eu peguei e fui para uma editora que fizesse por demanda. Tá. O que é fazer por demanda? É assim, eu não preciso efetivamente imprimir o livro. Eu passo a capa, o miolo, né, do livro, eles vão arrumar lá o livro do jeito que tem que ser feito e aí eles vão vender de acordo com as pessoas que compram. Então, chama-se por demanda. Então, se tiver pessoa comprando, eles vão lá, imprimem e, né? Eu, por um acaso, eu tenho o livro impresso comigo, porque eu imprimi uma quantidade porque tinha muita gente me pedindo. Então, eu imprimi uma quantidade, eu tenho lá. Então, se quiser, eu vou lá. Mas quem mora longe, por exemplo, que fica muito caro, o frete, é mais fácil comprar da editora, porque o frete é um frete único, é mais barato, e aí a pessoa recebe na sua casa, lá, tranquilamente, tudo bonitinho. Então, hoje em dia, não é difícil de lançar um livro. É trabalhoso, né? Porque dá trabalho você diagramar, você... Então, isso tem já profissionais que fazem. Então, de repente, você investir o dinheiro nesse profissional que vai fazer a diagramação do livro e a capa, eu acho que é mais vantajoso do que você correr atrás de imprimir. Não, faz por demanda, porque aí você tem o livro lá. Quando você quiser, você tem ele pronto, você vai lá e pede o tanto que você quer, imprime e tá tudo certo. Então, hoje é muito mais fácil. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de boa vontade ou que se debruce com calma, né? Eu demorei para chegar ao formato que eu queria, né? Em 2015 eu lancei, mas eu lancei como livro de bolso, um livro pequenininho. Sim. Eu queria que ficasse com uma cara de como é que chama, gente? Aqueles livretinhos que tem lá no Nordeste. Cordel. Eu queria que ficasse um cordel, mas aí não ficou. Aí eu recolhi
Eu falei, não ficou do jeito que eu queria, até porque eu não botei serigrafia. Eu falei, não, eu me meti a fazer uma coisa que eu não dou conta. Então não vai ser cordel, vai ser livro mesmo. Né? Que a gente tem que ter também essa consciência de que às vezes a gente quer uma coisa e já não tem capacidade. Né? Certo. E aí eu peguei e fiquei mais um tempo, mexi, botei mais coisas, tirei algumas e tal. E aí relancei já nesse formato que está sendo super legal, está tendo uma aceitação bacana, os feedbacks que eu tenho recebido são muito legais e eu já estou super empolgada, já estou escrevendo o próximo. Ai, que notícia ótima! Então temos um já no forninho para sair. Já está no forninho. Logo já temos mais um. Ficamos muito certo. felizes com isso. E vocês viram, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Não, né? dá trabalho. Todo mundo consegue, mas um bom trabalho exige um ótimo trabalho. Pesquisa, trabalho. Então, vamos se espelhar na Simone, vamos atrás. Alguém precisar de algumas dicas, a Simone está sempre à disposição. Claro, se vocês precisarem de qualquer coisa, ela está à disposição para dar dicas, qual editora melhor. Sim. Vamos buscar isso junto. Simone, me dá uma força. Como é que a gente faz, né? Então, ó, todas as diquinhas estão sendo aí, ó. Todo mundo tem que ficar ligadinho, me chama né? lá no direct do Instagram que a gente conversa. E eu fiquei sabendo também, né? A Simone tem um projeto maravilhoso no Instagram, todas as quartas-feiras. Ela faz um bate-papo bem legal, que nem esse que a gente está fazendo, com alguns escritores. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, o Quartas Literárias, né, começou de uma vontade que eu tinha de divulgar as pessoas que estão escrevendo e que têm livros de qualidade, livros bacanas, né? E aí eu tenho uma grande amiga lá no Rio, a Tami Luciano, que ela escreve há muito tempo, ela escreveu vários livros, ela tem uma porção de livros, eu peguei e convidei. Eu falei, você não quer começar comigo essa série? Você faz comigo? E ela topou, super gracinha, super linda. Ela topou, e aí eu comecei a chamar os escritores que eu conheço, que tem livro lançado, e fui pesquisar autores novos, novas formas de edição, e aí com isso foram surgindo uma série de escritores maravilhosos, com obras excelentes, e que às vezes estão pertinho da gente, a gente não sabe, como aqui na cidade de Campo Limpo. Então, a princípio, a ideia era divulgar os escritores daqui da região, porque como eu sou a titular da cadeira de literatura do Conselho de Cultura da cidade, a ideia era divulgar os autores aqui da região. Mas aí surgiram tantos autores, era uma ideia de fazer 2 meses, mas aí surgiram tantas coisas interessantes que eu resolvi continuar com as quartas literárias, e aí toda quarta-feira às 19 horas lá na minha página no Instagram, eu estou conversando com um escritor ou uma escritora diferente e mostrando o trabalho, divulgando, e é uma delícia. Eu estou descobrindo coisas muito interessantes e que vale muito a pena a gente conhecer e ler e divulgar. E é isso. Nossa, essa troca é maravilhosa, né? E a gente espera que isso não termine. As quartas vão ser quartas eternas. Eu espero também. A gente espera muito isso de você. A gente está lá com o espaço aberto para quem quiser, para quem tiver interesse em divulgar o seu trabalho. Pode contar com a gente tem a maior curiosidade para conhecer esses novos escritores que estão por aí. E mesmo os não tão novos, né? Mas é legal a gente estar conversando. Não converso só com o escritor que está lançando o livro, mas eu converso também com escritores que já têm vários livros vendidos, vários livros publicados, escritores que já são de sucesso, mas é bacana também, até para outras pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, de falar como montar um livro, como lançar um livro. Essas pessoas que já são escritores já consagrados também têm muitas dicas para dar. O processo de criação, todo esse, né, tudo que
tem a ver com literatura, a gente conversa lá. Então é bem bacana. Eu estou aprendendo todo dia, estou conhecendo todo dia gente nova. Nossa, isso é maravilhoso. E nós da Biblioteca Municipal Central e a Biblioteca Assis Chateaubriand estamos sempre de portas abertas para receber todos vocês, junto com a Simone. Ela dá uma força muito legal, a gente já bateu vários papos já, e ela dá umas dicas legais, a gente vai conversando. E assim, Simone, o que você acha assim? Qual é o seu maior sonho como escritora, né, como membro do Conselho de Cultura para a cidade de Campo Limpo? Uma feira do livro. Eu acho que merecia, porque a gente não tem livraria em Campo Limpo, né? Então, quando você quer comprar alguma coisa, você se reporta ou a São Paulo ou a Jundiaí, né? Mas a Feira do Livro é uma possibilidade, ou uma bienal, ou uma mostra, mas um evento literário que seja anual, bienal, né? Trianual, mas que tenha esse evento. Por quê? Porque a gente tem aqui na cidade uma gama muito grande de escritores, então a gente já tem na cidade, como a gente pôde perceber aí no desenrolar dessa websérie Encontro com o Autor, a gente tem várias pessoas que trabalham literatura na cidade. E é uma forma também, né, numa mostra, numa feira do livro, de trazer escritores consagrados, de trazer pessoas de editoras, de trazer gente ligada à literatura, para fomentar mais ainda essa vocação que a gente já percebe na cidade, né? Não só na cidade, como na região. Nós temos escritores em Várzea Paulista, nós temos escritores de sucesso em Jundiaí, nós temos escritores em Francisco Morato, em Franco da Rocha, né? É uma região que tem essa pujança de pessoas que lidam com literatura, com a escrita de uma forma em geral, né? Então, eu acho que o meu grande sonho, enquanto conselheira, enquanto cidadã, é que tenha uma feira do livro, ou anual ou bienal, na cidade de Campo Limpo Paulista. Nossa, fico tão feliz de escutar isso, você nem imagina. A gente que mexe com livro, que gosta da literatura, a gente se encanta, né? É um mundo... É uma viagem, né? É o mote do meu programa, do Quartas Literárias. Ler é uma viagem, ler é uma aventura. Então, eu agradeço muito a presença da Simone. A gente vai deixar alguns contatos depois. A Simone está sempre disposta a ajudar a gente. Claro. Ligue na Diretoria de Cultura. A gente também pode passar os contatos de quem a gente souber. E agradeço demais a sua visita, Simone. Obrigada mesmo. Viu? Imagina, obrigado eu. É um prazer estar aqui. Podem contar comigo, porque realmente eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas que é super importante, porque a gente tem por todo esse Brasil, quando falam que o brasileiro não gosta de ler, isso é mentira, isso não é verdade. Eu conheço muito brasileiro de todas as classes sociais, de todas as profissões, de todos os lugares onde eu fui. Eu conheço uma porção de brasileiros que adora ler, que quer ter acesso à leitura, que busca isso e que muitas vezes não consegue acesso por causa do preço. Por isso é tão importante bibliotecas públicas nas cidades, bibliotecas nas escolas públicas, bibliotecas nas escolas particulares. É importante que a gente dê acesso aos livros, porque não dá para a gente dizer que o país não gosta de ler se as pessoas não têm acesso aos livros. É isso. Esse foi o nosso último episódio da nossa websérie Encontro com o Autor. Quem sabe logo, logo estaremos presencialmente em nossas bibliotecas municipais, tanto a Biblioteca Municipal lá de Botijuru, Assis Chateaubriand, quanto a Biblioteca Municipal Central. Agradecemos a todos, agradeço demais a RGTV, que deu todo esse suporte para a gente, fazer esses vídeos maravilhosos. Obrigado e até a próxima.